Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida no dia de hoje. Queria deixar aqui para vocês hoje uma reflexão a respeito do seu caráter, né? Eu vivi um tempo atrás uma situação onde um pastor, né, de uma determinada instituição chamou meu esposo e falou assim para ele: você tem que falar com sua esposa que ela precisa aprender a ser falsa. Um pastor, tá? Um pastor. E aí meu esposo veio e comentou comigo, né? Ele não veio, na realidade, dar o recado, porque meu esposo ele me conhece e sabe que eu sou pelo aquilo que é certo. E aí meu esposo foi e falou: fulano de tal falou que você tem que aprender a ser falsa. Aí eu falei assim, não para a pessoa, né? Porque ela não veio até mim falar sobre isso. Eu disse ao meu esposo: se eu depender de ser falsa para me conquistar alguma coisa, eu nunca vou conquistar. Porque a gente tem uma coisa dentro da gente que é caráter, né? E se você tem um caráter bom, se você teve uma criação onde você foi bem criado, você tem princípios, né? E princípios esses que você precisa defender de pessoas como esse pastor, que as pessoas acham que para a gente conquistar alguma coisa, a gente precisa mudar a nossa essência. Para você se encaixar em algum lugar, você tem que mudar o seu jeito. E eu queria deixar esse recado para você. Não deixe pastores, bispos, pessoas mudar a sua essência. Porque às vezes, para você conquistar algo, as pessoas elas querem fazer uma moeda de troca, né? E às vezes sem perceber, você quer tanto aquilo que você acaba aceitando. E quando você toma posse daquilo que você quer, aquilo vai acabar mudando você. E você não vai perceber. E quando você se der conta, aquilo já transformou você numa pessoa totalmente diferente daquilo que você era. Então não permita que as pessoas, que a religião, que algumas instituições, algumas placas, né? Eu não vou citar nomes porque eu não estou aqui para falar de placas de instituições. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus e para relatar para vocês situações a quais eu vivi e que eu precisei me posicionar. Eu precisei me posicionar. E acabou que na época eu trabalhava com outras pessoas e eu me afastei delas, né? Me afastei delas. Eu sempre fui muito assim. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito radical. Eu não sou radical. Eu aprendi a me defender, a defender os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa que, se eu for amiga de alguém, eu sou amiga dessa pessoa. Eu vou aconselhar, eu vou ajudar, eu vou estar do lado dela. Eu não vou ser conivente com ela no erro. Eu vou ser sincera com ela, porque é isso que eu vou esperar de alguém que diz ser meu amigo. Então, para você se encaixar em algum lugar, você não tem que mudar a sua essência. Você não tem que mudar o seu caráter. E uma determinada, né, feita, uma outra pessoa falou assim para mim: eu permiti com que a obra de Deus, que não é a obra de Deus,
Porque a obra de Deus, ela não nos prejudica, né? Ela não nos prejudica. Mas as pessoas que estão ali fazendo a obra de Deus, elas acabam prejudicando um ao outro. E essa pessoa, uma esposa de um pastor, né? Ela chegou para mim e falou assim: eu permiti com que as pessoas mudassem a minha essência. E eu admiro você, Manuela, porque você não deixou as pessoas mudar a sua essência. E eu falei com ela: a gente nasce com um caráter, e quando a gente nasce de Deus, se esse caráter é um caráter bom, ele só se fortalece, ele só se mantém. Se é um caráter ruim, ao nascer de Deus, você se transforma em uma outra pessoa. Então você não se corrompe, você não trama contra o seu próximo, você não prejudica o seu próximo, você não fala mal do seu próximo. Você é verdadeiro com o seu próximo, você é sincero com o seu próximo. Então eu quero deixar essa pequena reflexão para você. Você tem sido aquela pessoa, a Maria vai com as outras? Aquela pessoa que prefere mudar a sua essência para conquistar ou para caber em algum lugar? Porque a gente vê muito isso em escola, quem faz faculdade, no meio de trabalho. As pessoas, ela mudando o jeito dela para caber em rodinhas de amigo, né? No meio daqueles que são os mais vistos. Tem uma pessoa que dizia assim: quem não é visto não é lembrado. Mas como é que você tem sido visto? Porque não adianta você ser lembrado como uma pessoa sem caráter, não é verdade? Você tem que ser lembrado como alguém autêntico, como alguém que defende ali o seu caráter, sua fé, aquilo que você acredita. E na minha vida, né, já tem uns 30 e algumas coisas, eu tive que me posicionar muitas vezes. Que eu estava numa instituição em que eu lidava com outras pessoas, né? E as pessoas, às vezes, elas implicavam com o meu jeito. Dizia que eu tinha personalidade muito forte. Eu levava aquilo como elogio, tá? Porque já que eu tinha personalidade forte, eu não era uma pessoa influenciada fácil para o mal. Porque quando você é uma pessoa que não tem personalidade, você é fácil de ser influenciado. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Você tem sido aquelas pessoas que têm mudado o seu jeito de ser para caber em algum lugar, para caber na rodinha de amigos. Amigos, para mim, tem que me aceitar com o caráter que eu tenho, né? Tem coisas que a gente muda, tem coisas que é essencial para a gente mudar, precisa para a gente viver, conviver com outras pessoas. Mas caráter é algo muito sério, muito sério. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas eu quero deixar essa reflexão para você. Você tem exalado a essência de um bom caráter, de uma pessoa verdadeira, sincera, de uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que tem um olhar de compaixão para o seu próximo? Ou você tem sido aquela pessoa que, para ganhar alguma coisa, você tem prejudicado outras pessoas? Porque, na verdade, a vida, ela dá, mas ela também toma, né? Então, assim, às vezes você está aí prejudicando muitas pessoas. E quando você for prejudicado, você vai ficar sem saber por que você está sendo prejudicado. Então, eu quero saber quem tem sido você, qual tem sido a sua essência, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu declaro
que você seja alcançado pelo poder do Senhor nesse dia e que tudo venha dar certo para você. Mas que a partir de hoje você seja uma pessoa mais autêntica, que você seja uma pessoa com personalidade, que defenda o certo, tá certo? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, invada a sua casa, sua família, suas finanças, sua saúde, tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada vez mais você.